Continuando então, pessoal. Aí nós viemos a criação do sistema de capitanias, correto? Que é para falar no vídeo anterior. Esse sistema foi criado pelo rei de Portugal para explorar as terras, para comandar as terras. A criação do sistema de capitanias era exclusiva para a exploração de ouro e outros minérios do Brasil. Então, Dom João criou uma forma de ele comandar todas as terras e ter alguém para trabalhar para ele, porque ele recebia sempre um quinto, a quinta parte do que os donatários produziam nas suas terras, fosse exploração de ouro ou outros minérios da nossa terra. No dia 10 de março de 1500, nós vimos aqui que chegou uma esquadra. O que é uma esquadra? Um conjunto de navios, né? De naus e navios, de caravelas. Então, olha só, em 10 de março de 1500, chegou uma esquadra composta por 3 naus e 10 caravelas, que partiu do porto de Palos, na cidade de Lisboa, em Portugal. Então, eles criaram um grupo de pessoas com 3 naus, que era um tipo de embarcação, e mais 10 caravelas, que era um outro tipo de embarcação, e saíram da cidade de Palos, em Lisboa, e elas eram pequenas embarcações, movidas a vela com 3 mastros, ok? As naus e essas caravelas eram pequenas embarcações, movidas a vela com 3 mastros cada uma. Depois, uma coisa que era muito valiosa em uma certa época dessa invasão, da descoberta dos portugueses, eram as especiarias que eles encontravam nas terras do Brasil. Por exemplo, a pimenta, o gengibre, a noz moscada, entre outros temperos. Então, isso era levado para as Índias e era comercializado com um custo muito alto. Então, quanto mais alto os mercadores conseguissem vender na Europa, mais o rei de Portugal recebia, porque ele recebia o quinto, lembra? A quinta parte de tudo que era vendido e de tudo que era produzido nessas terras. Como ele se achava dono, ele não fazia nada e ele recebia um quinto de tudo o que era vendido e que era produzido nas nossas terras. Então, essa época aqui, os temperos, as especiarias, como a pimenta, a gengibre, a noz moscada, tinham um valor altíssimo, valia ouro nessa época, porque era comercializado com um custo muito alto na Europa. Então, tiravam aqui do Brasil, os comerciantes levavam, vendiam muito caro, porque eram especiarias que só tinha na nossa terra, e depois eles ficavam com a parte deles e davam um quinto para o rei de Portugal. Isso era o que os donatários faziam, e os comerciantes das terras também. E por último, nós vimos aqui, mas a maioria das riquezas do Brasil eram o ouro, o pau-brasil, o café e a cana-de-açúcar. Então, o que mais valia, o que mais tinha validade nessa época, depois das especiarias, eram os minérios, né? Era o ouro, o pau-brasil, que era a madeira, o café e a cana-de-açúcar por último. O café e a cana-de-açúcar já foi no tempo do Império, né? Já foi no tempo de Dom Pedro, que aí começaram as fazendas, aí começaram a chegar os imigrantes, que a gente viu um pouquinho mais lá na frente, ok? Então, esse é um resuminho. Nós temos também aqui, por último, falando dos jesuítas. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram quem, gente? Vocês lembram? Que nós conversamos? Era um outro tipo de escravidão, né? As missões jesuíticas, onde os indígenas viviam em aldeias criadas pelos padres jesuítas. Então era assim, esses homens, eles escravizavam os indígenas, eles moravam e vendiam os escravos, os índios como escravos, e os que atacavam os jesuítas eram os bandeirantes. Para quê? Perdão. Para quê? Para roubar os escravos e não precisar comprar. Então, eles roubavam os índios e levavam como escravos. Os jesuítas até tentavam não deixar que isso acontecesse, tentar proteger os índios, mas não conseguiram, né? Porque os bandeirantes realmente invadiam. Olha lá. Alguns indígenas eram livres, isto é, tinham feito alianças com os portugueses e contavam a viver nas suas aldeias. Esses eram chamados para defender o território contra a invasão de algum estrangeiro ou contra outros grupos indígenas que se revoltassem contra os portugueses. Então, alguns indígenas deixaram de ser escravos, porém, eles deixaram de ser escravos só no papel, né?
porque eles fizeram um acordo com os portugueses para que não fossem mais escravizados. Mas em troca, eles tinham que lutar até mesmo contra os próprios índios de outras aldeias que se revoltassem contra os portugueses. Ou seja, em outras palavras, eles deixaram de ser escravos? Na verdade, não, né? Eles deviam obediência aos portugueses. Eles tinham que dar até a vida para defender as ideias e as ações dos portugueses, que sempre eram contrárias a beneficiar os brasileiros, os índios, aos habitantes da terra do Brasil. Certo? Então, gente, isso aqui foi um pouquinho do resuminho do que a gente viu no capítulo 2. Eu espero que vocês tenham relembrado. As páginas estão para estudar lá no grupo, tá? Não deixem de estudar as páginas que a Pro passou para vocês. Vocês devem estudar as páginas. E aqui nós fizemos uma breve revisão do que nós vamos ver aqui na avaliação. Alguns outros itens que a gente fez como recordação do que a gente viu, tá? Mas vocês devem ler as páginas, estudar as páginas que a Pro enviou para vocês através do grupo. A Secretaria da Escola enviou aquele PDF que está com as datas das avaliações e as páginas para estudar, tá? Todos vocês devem acessar a página do grupo do WhatsApp. Não fiquem esperando para colocar esse tipo de recado individual. Eu não vou colocar no privado, gente. Por isso existe o grupo, tá bom? Então, vocês têm que estar atentos todos os dias aos recados que a Secretaria coloca, que a Pro coloca, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente avaliação. A Pro vai estar aqui a tarde toda, tá? Esperando vocês chamarem se precisar. Eu creio que não vai precisar, porque a prova está muito bem elaborada, modéstia à parte, né? Mas está entendível, as questões estão bem elaboradas. Mas caso você tenha alguma dúvida sobre alguma questão, aí você pode me chamar que eu estou aqui à sua disposição, tá bom? Eu espero que você tenha uma excelente avaliação. Eu confio em você. Eu sei que você pode, que você quer e que você consegue. Tá bom, galerinha? Então, qualquer coisa é só me chamar.